George Eliot, A Voz de um Século, de Frederic Ercal. Frederic Ercal, que é o autor dessa biografia, é um professor de inglês da Universidade de Nova York, e ele escreveu outras biografias, inclusive uma do Kafka e uma do William Faulkner, que eu acho que não existem em português. E é o primeiro biógrafo da George Eliot que teve acesso a todo o acervo dela, que inclui a sua correspondência que não estava acessível. E aí, com base em todo o acervo da George Eliot, ele escreveu essa biografia de mais de 800 páginas, quase 900. Você no final tem um índice, tem alguns apêndices interessantes e tem várias notas também. E ele nos conta a vida dessa escritora inglesa da época vitoriana do século XIX. A George Eliot nasceu como Mary Ann Evans em 1819 e depois dos 30 anos ela adotou o pseudônimo masculino de George Eliot quando começou a publicar os seus primeiros romances. Ela viveu mais de 20 anos com um estudioso e também escritor, o George Henry Lewis, mas ele não escrevia ficção, ele escreveu na área de fisiologia, parece que na área de biologia também, e escreveu alguns textos que podem ser considerados precursores dentro da área da psicologia, no século XIX, mas eles dois nunca se casaram porque o Lewis já era casado. A esposa dele vivia com outro homem e teve filhos desse outro homem. Por causa dessa situação da George Eliot, ela ficou muito mal vista nos círculos mais conservadores, né, da sociedade inglesa, da sociedade vitoriana. E então, mesmo quando ela se tornou famosa por causa dos romances, quando ela foi aclamada como uma grande escritora, quando ela era respeitada não só pelo público que a lia, que os livros dela venderam muito, mesmo livros imensos parecidos com o tamanho dessa biografia, e era respeitada pela crítica, ela e o companheiro recebiam visitas de outros escritores e intelectuais da época, né, alguns dos mais famosos, recebiam visitas de políticos, de historiadores, de poetas, de outros romancistas também, inclusive estrangeiros, mas quando eles eram casados, muitas vezes as esposas não vinham por causa dela. Também por causa dessa situação dela viver com um homem e não ser casada com ele, né, em plena Inglaterra do século XIX, ela foi rejeitada pela sua família, especialmente pelo irmão mais velho, o Isaac, de quem ela gostava tanto. A George Eliot talvez tenha sido a primeira mulher, antes até dela se tornar escritora mesmo, autora de romances, talvez ela tenha sido a primeira mulher verdadeiramente intelectual dentro da Inglaterra do século XIX, da Inglaterra vitoriana. Por quê? Porque ela foi praticamente a responsável pelos primeiros números da revista Westminster Review, que era uma revista de alta qualidade, de cultura geral, e que tinha um alto nível, porque nos apêndices dessa biografia aqui, o Cal coloca, inclusive num dos apêndices, os sumários dos números pelos quais a George Eliot foi responsável como uma espécie de editora assistente. Mas ela fazia a maior parte do trabalho. E quando a gente examina esses sumários, a gente vê que a Westminster Review tinha uma amplitude cultural muito grande. Eram ensaios sobre geologia, educação, filosofia, teologia, crítica literária, história, política e outros assuntos ainda. E detalhe, a George Eliot lia sobre esses assuntos. Ela era capaz de ler livros sobre biologia, sobre geologia. Ela leu sobre a teoria da evolução do Darwin, né, quando saiu os primeiros livros dele. Ela lia os positivistas, ela leu Comte, ela lia filósofos alemães, inclusive lia em alemão mesmo, que foi uma das primeiras línguas estrangeiras, se não a primeira que ela aprendeu a ler bem, porque ela fez traduções do alemão. E ela escreveu 5 novelas, 7 romances. Ela escreveu uma espécie de ensaio ficcional, que foi a sua última obra, a partir de uma leitura que ela estava fazendo, um estudo que ela estava fazendo do Caracteres do La Bruyère, que é um moralista francês do século XVII. Escreveu alguns poemas e escreveu até um drama em versos. Ela era realmente uma mulher muito culta, porque depois dos 40 anos ela era capaz de ler em italiano, espanhol, francês, alemão,
e depois até em latim, grego, e nos últimos anos da vida dela, ela estava estudando e já lendo hebraico. A biografia do Cal, entre outras qualidades, tem uma que me chamou muita atenção, que é o fato dele apresentar uma abundância tão grande de informações sobre a George Eliot, que mesmo quando ele conta algum fato da vida dela e dá a sua interpretação, a interpretação dele enquanto biógrafo, de por que ela agiu de uma determinada maneira, né? Por que ela fez isso, por que ela tomou aquela medida, por que ela reagiu de uma determinada forma numa situação qualquer. Mesmo quando ele dá a interpretação dele, você tem uma abundância de informações tão grande aqui, que você pode, como me aconteceu, você pode ler a interpretação que ele dá daquele fato, daquele episódio da vida dela, mas com tanta informação que ele põe à sua disposição no texto, você pode perfeitamente discordar e ter uma outra interpretação, porque foi o que me aconteceu enquanto eu estava lendo essa biografia. Então eu achei isso impressionante e uma grande qualidade do texto do Cal. Ele não me parece que está escondendo alguma informação, algum dado sobre a vida da George Eliot, para que a explicação, as interpretações que ele dá da vida dela, do caráter dela, da personalidade dela, sejam as únicas explicações possíveis. Né? Ele não me parece que ele esteja ocultando informação, que ele esteja escondendo alguma coisa do leitor a fim de que o leitor concorde com todas as interpretações que ele dá. E quando chega na parte literária mesmo, porque ele vai fazendo uma ampla conexão, por isso que é uma boa biografia para quem quer conhecer a George Eliot, mas vai ser melhor ainda para quem já leu alguma coisa dela, porque ele vai fazendo uma longa correlação com episódios da vida dela e a obra literária, porque a George Eliot revisitou, através dos seus personagens, através das tramas ficcionais que ela criou em vários dos seus romances, ela revisitou vários dramas e situações mal resolvidas na vida dela. Tanto no Moinho do Rio Floss, que existe em português uma edição antiga, da década de 1940 por aí, quanto nos seus últimos romances, Middlemarch e Daniel Deronda, ela tem a ficção, tem os personagens que não estão baseados nela, né? E nem assim, nem só naquela pessoa que ela conhecia, mas você percebe por trás daquelas camadas de ficção, e ele vai nos mostrando isso, o biógrafo, como ela está procurando acertar as contas com seu passado e resolver algumas questões que ficaram mal resolvidas na sua infância, na sua adolescência e até na sua vida adulta, já como uma mulher famosa. Uma mulher famosa, mas com reservas na sociedade inglesa. Ele também faz análises dos romances. Ele não se limita apenas a nos contar, no ano tal ela começou a trabalhar no livro X, e aí ela escreveu para a amiga que ela estava trabalhando naquele romance, mas o primeiro título que o romance teve não era esse, era o romance se chamou com outro nome, que depois ela mudou para o título que ficou. Não, ele vai nos dando uma crítica literária mesmo, uma análise de por que alguns livros, na opinião dele, né, tem algumas falhas, e por que alguns são excelentes e por que são excelentes. Né? É bem amplo mesmo. É uma biografia, é um estudo de personalidade, eu diria, da George Eliot, porque ela foi uma mulher cheia de contradições, mas também quando chega na parte mesmo de se debruçar sobre as obras dela, mostrar em cada momento da vida dela que ela estava trabalhando em algum romance. Aí ele começa a falar do romance, conta que o romance foi publicado, como é que foi a reação na época, a reação do público, a reação da crítica, mas também nos fala da parte mesmo artística, né, da qualidade do texto que a George Eliot estava escrevendo. Cada um dos livros que ela publicou. Então é muito ampla, é muito boa, realmente não é simplesmente um acúmulo de dados sobre a vida dela, apesar de ter bastante disso. Você tem muita informação mesmo aqui dentro.